João 10, 10. Vamos ficar de pé para a gente estar. Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado ao nome do nosso Deus. Graças a Deus. Todos encontraram? João 10, 10. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. João 10, 10 está escrito assim, ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente essa primeira parte. A parte A do versículo 10 está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí logo depois nós vamos estar lendo aqui em Gálatas 5, versículo 22, que diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Mas por enquanto vamos estar lendo aqui esse primeiro versículo em João 10, 10, que está dizendo assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Amém? Pode assentar glorificando o nome do Senhor, com as palmas e com glórias a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu gosto de orar a Deus, sabe, irmãos, e perguntar para o Senhor qual a palavra que Ele quer. Eu creio que assim são todos os pregadores quando vai trazer a palavra de Deus, né? A gente busca. Estava lá na minha casa e perguntei para o Senhor e comecei. Ele começou a falar comigo e eu comecei a anotar alguns itens assim, onde o Senhor falava que era para estar falando, até eu nem sabia onde estava essa palavra. Chegando aqui, ajoelhei ali e comecei a buscar e pensei em ligar lá em casa para sentar o meu marido, os meus filhos conhecerem, mas não, falei, vou procurar, eu tenho que achar. Achei para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus amados, nós vamos falar sobre o ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão nós sabemos que é o próprio Satanás, né? O próprio demônio. Porque nós sabemos que existe essa figura, né? Esse demônio, o Satanás, que fica levando as vidas para as atrocidades desse mundo, tão cheio de coisas difíceis, tão cheio de prostituição, de roubo, de drogas, de assassinatos, de tantas coisas terríveis. Então nós sabemos que o autor de tudo isso chama-se Satanás, né? E quando nós vemos pessoas cheias da bondade, da benignidade, da paz, da mansidão, né? Então aí nós sabemos que essas pessoas, então, elas são do Senhor Jesus. Elas têm ali o fruto do Espírito Santo, né? Porque nós vamos falar dessas duas partes hoje. Nós vamos falar sobre o ladrão que veio para matar, roubar, destruir. E nós vamos falar também sobre os frutos do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados, quando eu estava ali na minha casa, comecei a pensar, comecei a meditar, a falar com o Senhor. E Ele falava comigo. Ele é ladrão de sonhos. Ele é ladrão de gritos. Ele é ladrão do mais silencioso dos gritos que a nossa alma queira gritar para chegar até o céu. Porque quando nós estamos em angústia, em desespero, em grandes dificuldades, às vezes nós abrimos os nossos lábios e começamos a gritar. Começamos a orar mesmo em voz alta, a dizer: Senhor, Senhor, o que será de mim? Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, Senhor, abre
ou você. Somos todos nós seres humanos. Há momentos em que nós olhamos e pensamos, mas parece que para mim é tudo mais difícil. Parece que a minha vida não tem saída, não há um meio para eu poder sair dessa situação. Eu estou passando por grandes dificuldades. É com meu filho, é com meu esposo, é com a minha esposa, ou é no meu trabalho, ou é na minha vida financeira ou sentimental. Só quem sabe dizer o que é uma luta na vida financeira é aquele que passa, é aquele que se humilha para poder ter algo trocado. E nós sabemos que nós somos de uma classe um pouco baixa. Nós somos aqueles menos favorecidos. Então nós conhecemos essa situação de sentirmos necessidade de às vezes ter um dinheiro para a gente pagar uma conta. E às vezes aquela pessoa chegar até a sua porta para te cobrar e você tem que sair. A sua vontade de dizer, eu não estou, diz que eu não estou, porque eu não quero passar por esse vexame, porque estou com vergonha. Então essas são aflições que nós passamos, essas são dificuldades que nós passamos nessa terra. Às vezes estamos em casa, quando de repente estamos ali com o ventilador ligado, até mesmo com o som, ali para e você pensa o que aconteceu. Você vai olhar no relógio, está cortado. Por quê? Porque não tinha o dinheiro para pagar a ligação, a energia, ou até mesmo a água. Quando está ali lavando a roupa, ou está ali fazendo algo, nós que somos mulheres em nossas casas, e ali quando abrimos a torneira, a água da caixa já foi toda, e nós sabemos o que é isso. É triste. Às vezes o inimigo quer colocar na nossa frente algo que não é de Deus, para que nós possamos sair daquela situação desesperadora. Mas não é só aí. O homem, o qual também o esposo está fora de casa, está ali também se sentindo derrotado, porque não conseguiu fazer com que a sua esposa, ou a sua mãe, os seus filhos não pudessem passar por aquele vexame. Mas a vida, ela está cheia de altos e baixos, de tantas coisas difíceis nessa terra. Nós conhecemos essa situação. E às vezes o inimigo ele chega com manjares, com pratos, falando, faça isso, não tem nada você fazer isso. E você às vezes até olha e pensa, por que não? Eu não poderia fazer isso. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele vai subriandecou. Ele veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele começa nesses pequenos pontos, ele começa a entrar nessas pequenas coisas em que são pequenas, mas ao mesmo tempo para nós são grandes, porque o que nós sentimos quando nós estamos passando por essa situação não é fácil. Nós temos mesmo que nos dobrar diante da presença de Deus e clamarmos diante da presença de Deus uma porta aberta, uma solução, e dizer, Satanás, tu não vai me pegar com seus manjares e com suas ofertas. Não, você não vai me pegar, porque eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, e o Senhor há de abrir uma porta para mim. E aqueles também que passam por aflições também com enfermidade, às vezes sentindo grandes dores, e também eu te digo, ninguém pode entender quem não passa. Ninguém pode entender o que é uma enfermidade, que uma pessoa passa por uma enfermidade, se ela não sentir na própria carne. Somente ela sentindo. Às vezes alguém chega para você e te diz, estou com uma dor nas minhas pernas, e você vira o rosto e começa, pois é, aí sabe, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí chega uma outra pessoa e te diz, eu estou sentindo uma grande tontura hoje. Aí você vira, pois então, aí sabe, aconteceu assim, assim. E ninguém preocupa com ninguém, e ninguém sente a dor de ninguém.
E eu creio, meus irmãos, que é nesse momento é que nós devemos buscar aquele amor primitivo. Ei, nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Olha, mais uma coisa, às vezes nós estamos ali na Caçubriandecandarábia, em nossa casa, e quantas lutas com os nossos filhos, tantas lutas que às vezes nós pensamos, meu Deus, como eu faço para sair dessa situação tão difícil? E o irmão Clóvis também está passando, e a irmã também está passando, e a outra irmã, e todos nós estamos ali em meio àquele emaranhamento de problemas e dificuldades. E nós então, aqui está a casa de Deus. Nós entramos para a casa de Deus, e aqui nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, que não vai deixar nós vacilar. Ele não vai deixar nós nos dobrar diante de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E eu quero dizer para a tua igreja que nós temos sonhos, e os nossos sonhos são de Deus, e o inimigo ele não pode roubar nossos sonhos na miséria. Nós temos sonhos, e nós temos sonhos de vida, nós temos sonhos de abundância, porque o Senhor ele diz que ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então nós estamos aqui para tomar posse do que o Senhor Jesus tem para nós, e dizer não para as coisas do inferno e do inimigo. E o Senhor me dizia assim, que o ladrão, quando ele chega para ele roubar uma casa, como ele vai fazer para entrar? Imaginamos assim, eu sou numa casa, e o ladrão vai chegar para me roubar. Aqui está a igreja, é uma casa, tem a porta, tem o teto, tem as janelas. São só por esses lugares que o ladrão vai poder entrar, ou pela porta, ou pelo teto, ou pelas janelas, não é verdade? E eu, como casa também, a casa espiritual, a casa de Deus, também vai poder entrar pelo teto, aleluia, pela janela e também pelo coração. Então nós devemos ficar atentos e colocar guardas. Não é assim que nós ficamos livres dos ladrões, colocando guarda? Então disse o Senhor, porque o povo do Senhor, porque nós não estamos conseguindo receber, concretizar os nossos sonhos, e as nossas lutas têm sido maiores do que as nossas vitórias. Porque, Senhor, o inimigo ele tem roubado, ele tem feito de tudo para nos roubar a paz, para nos roubar a alegria. E o Senhor diz, é como uma casa, o ladrão ele está aí para roubar, então tem a porta, aleluia, a porta, vamos supor que a porta é o nosso coração, vamos supor que o teto seja a nossa mente, e o Senhor dizia, nós devemos colocar guardas pelas brechas, pelas lacunas que estão abertas. Olha, o nosso teto, a nossa cabeça, por onde vai querer entrar? Com maus pensamentos, com pensamentos malditos que vêm da parte dele. Ele começa a falar coisas, a introduzir, a colocar coisas no nosso ouvido, e nós levamos para o nosso pensamento, porque ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele nos instiga a fazer o que ele quer através de estar falando e murmurando nos nossos ouvidos. Então às vezes você pensa, eu estou pensando isso, mas é ele que está adentrando, cochichando ali, fazendo você pensar que você está pensando, só que não é você, ele está te dando ali o que é para você estar digerindo ali no seu cérebro. Então nós devemos colocar aqui, ó, Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca um guarda sobre a minha cabeça, sobre os meus pensamentos. Não permita, Senhor, que os meus pensamentos venham ser usados por Satanás. Que quando vier em minha mente algo que eu vejo que não está dentro da tua palavra, que não vem do teu Espírito
Espírito Santo, que eu tenha poder e autoridade para repreender todo pensamento maligno, toda seta maligna que vier. É por isso que nós não estamos conseguindo chegar a receber as nossas bênçãos, nossos sonhos, porque nós estamos dando lugar para o inimigo. Nós estamos dando ouvido para as conversinhas de Satanás. E ele está aí para roubar, para matar e para destruir. Primeira coisa que ele faz é lançar na sua mente pensamentos. E dali então esses pensamentos, ele vai descendo para as suas emoções, ele chega até o seu coração. E ele chegando até o seu coração, começa ali então, diz a palavra de Deus, que o coração é enganoso. Então ele chegando ali no seu coração, ele começa a te dominar. Ele começa a te dominar através das suas emoções, através dos seus sentimentos. Primeiro ele começa aqui no pensamento, e depois do pensamento ele desce para o coração. E a partir daí então, já está bem andado. Ele já tem roubado a sua mente, ele já entrou no teto, ele já está descendo para dentro da sua casa. Aí você começa também com os olhos a olhar coisas que não podem ser olhadas, que nós devemos. Dizem que os nossos olhos é como uma janela. Quando a gente olha dentro do olho de uma pessoa, às vezes a gente consegue ver muita coisa, né? Através dos olhos. E assim, se nós começarmos diz a palavra de Deus que se os nossos olhos são bons, tudo no nosso corpo vai ser bom. Mas se os nossos olhos estiverem maus, estiverem dando lugar para o inimigo, tudo vai de mal a pior. Porque nós devemos ter guardas nos nossos olhos, para quando nós olharmos o guarda de Israel, ele possa estar em casa sombreando de colanaia, ali vigiando os nossos olhos, para que nós possamos olhar, mas olhar um olhar de respeito, um olhar de Deus, um olhar marcado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós ficamos muito assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, mas nós não vamos olhar o que está acontecendo. Não adianta nós viver a vida inteira repreendendo e a seta vindo, porque nós não estamos chegando onde está a raiz de toda coisa. Então nós temos que chegar na raiz, olhar onde está, onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos deixando o inimigo entrar nas nossas vidas. Aí então nós vamos olhar, vamos admitir os nossos erros e vamos dizer assim: Senhor, eu quero consertar. Senhor, eu quero realmente viver conforme diz a tua palavra. Por isso é que está uma igreja doente. Por isso é que hoje em dia nós quase não estamos vendo mais milagres e curas, porque o povo cristão está doente. Porque nós precisamos ser tratados mais. Nós precisamos de mais e mais do Espírito Santo. E aí então é que nós devemos olhar lá em Gálatas 5:22, se eu não me engano, diz. Gálatas, isso, 5:22, onde fala sobre os frutos do Espírito Santo. Ei, quem tem o Espírito Santo de Deus tem frutos. Quem tem o Espírito Santo de Deus é como uma árvore. O Espírito Santo é uma árvore na vida da pessoa. E ali tem um monte de frutos, os quais estão escritos aqui. São os frutos do Espírito Santo. Às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, mas só por alguns momentos. Só em momentos em que é necessário que alguém esteja olhando. Às vezes nós estamos ali orando, pregando, falando do amor de
nossa vida. E o Senhor não quer estipar isso para nós. O Senhor quer que nós venhamos mudar. E a cada dia nós precisamos mudar. Porque a nossa conversão é passo a passo, é dia a dia. Eu não posso dizer eu já tenho tudo hoje, porque se eu não tiver tudo hoje, o Senhor vai me pegar e vai me levar para a glória, e eu vou ser preparada para ir morar com Deus. Então, se nós estamos aqui na terra, é para nós aprendermos, é para nós chegarmos neste ponto, que vai ser este ponto onde nós estejamos preparados para nós então estarmos livres de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, e aí então nós seguimos para a Nova Jerusalém. Mas enquanto isso é necessário que nós estejamos buscando cada vez mais, para que nós venhamos estar cada vez mais cheios do fruto do Espírito Santo. A ira, ela é algo da carne. E como nós somos irados? E como nós somos irados? Verdade. Às vezes, a gente acorda sem saber o porquê. De repente você olha para um lado e você já está nervoso, você já está nervosa, sem o porquê. Ali a ira já começa a adentrar em você, não é verdade assim? É assim. Aí já começa, tudo está te prejudicando. Aí você vai lavar uma vasilha, cai na tampa, faz aquele barulho e você já fica nervosa. E aí você chega na escola, a mãe manda lavar os pratos ou varrer a casa. Ai, mas eu estou cansada. Aí chega do serviço, está cansado, quer deitar. Ai, precisa fazer uma coisa, mas que estresse, que nervoso, que ira. E aí assim, tem bastante outras coisas para te fazer mais irar. Vem mais uma coisa, vem mais outra. O inimigo, ele começa a jogar seta. E é uma seta daqui, outra dali. E de repente você já está ali para explodir. E fala, pelo amor de Deus, fica mais longe de hoje, que hoje eu não... Oh, meu Deus do céu, hoje eu não estou me aguentando. Mas a palavra de Deus diz assim, ireis e não pequeis. A ira, ela é normal, ela vem mesmo. Mas nós não devemos dar lugar para a ira. Às vezes você acorda e está lá a pia cheia de vazia, que todo mundo comeu e sujou e fez bastante bagunça e deixou ali para você lavar. E você vai enfrentar aquela ali assim, estressada. Aí você pega um pano e vai limpar a mesa. Aí você bate em cima do leite ou do café que está em cima da mesa, e ele derrama em cima da mesa, e você fala, meu Deus, é tão pequeno, mas naquele momento é o ponto, está tudo virado uma destruição. Começa assim. Satanás, ele começa nas pequenininhas coisas, não é, irmã Delícia? Aí o esposo não teve um entendimento da esposa, mas você tá, aí virou. É porque, tá, aí vai nos arrumando um monte de coisa, vai, de repente, eu quero ir embora, eu não suporto, eu não dou conta mais dessa vida. E começa com as pequenas coisas. É por isso que nós devemos estar atentos às pequenas coisas, porque é nesse momento em que nós acordamos dessa maneira, é que quando nós chegarmos ali pela tarde, que nós conseguimos passar tudo aquilo irado, mas não pecando, a bênção chegou. Irmão, a bênção chega. Irmão, eu tenho tido essa experiência. Quando eu consigo passar calada, quando eu consigo calar assim, eu estou para dar um Deus de poder, é todo lado vem algo, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aí você fala, hoje não tem jeito não, meu Deus do céu, como que eu faço? Eu não suporto mais situação. E é naquele momento que você consegue passar por aquela situação que a bênção
E aí quando você fica assim só, passou tudo aquilo, aí o Espírito Santo vem conversando com você. Faça e presta atenção que você vê. Faça e presta atenção. Tem hora assim que você pensa que vai explodir, mas fica com a boca fechada. Fica com a boca fechada, não fala nada. Você tem seus motivos para falar, mas não fala. Mas eu poderia tanto falar agora, porque essa pessoa está totalmente errada. Mas você não fala, cala-se, fica calado e aguarda o presente de Deus. Porque aí é a hora da bênção chegar, arrepiar, súbia, passa, ira, mas não pega. Pega os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, é a paz, é a perseverança, é a perseverança, é a benignidade, é a bondade. Que todos esses frutos venham sobre as nossas vidas. Que todos esses frutos venham sobre a minha vida, venham sobre a vida da igreja. Nós precisamos disso, porque senão o inimigo vai continuar roubando os nossos sonhos. Ele vai continuar roubando os nossos gritos de socorro para Deus. Ele vai continuar roubando o nosso grito silencioso de nossa alma, porque se nós não vigiarmos, não vai ter como nós conseguir receber. Não pode de uma fonte só jorrar 2 tipos de água. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Nós não podemos ficar em cima desse muro. Aleluia. Glórias a Deus. Nós não podemos ficar dos 2 lados. Nós temos que fazer essa escolha. Nós temos que destruir essas coisas pequeninas. Nós temos que admitir os nossos erros. E quando nós começarmos a admitir os nossos erros, que dói muito, dói demais admitir o seu erro. Não é fácil admitir. Quando você vai admitir algo dentro de você, quer dizer assim, não é. É ele que é o culpado. Não é ela que é culpada. Você está certa. Você está certo. Exatamente. E aí fica aquele jogo que o inimigo gosta. Aí ele fica jogando. Mas então nós vamos fazer isto. Pode estar certo ou errado. Eu vou buscar para mim, porque eu preciso fazer a minha vida. É eu com Deus. E pedir a estrutura. E pedir a estrutura de Deus, sobre as nossas vidas, porque não é fácil.